Um mistério que atravessou décadas. Será que existe mesmo uma criatura gigante escondida em um lago na Escócia? O monstro do Lago Ness, ou Nessie para os mais íntimos, é uma das lendas mais famosas de todo o mundo. Se você já conhece essa história, vai adorar descobrir os fatos curiosos que eu separei para você. E se você nunca ouviu falar, prepare-se, hoje é o dia de desvendar este mistério de um jeito leve e muito divertido. Porque aqui, no Entre Mitos e Fatos, a gente te conta tudo, tintim por tintim, logo após a vinheta. Nossa viagem começa de verdade no ano de 1933. Naquela época, o governo estava construindo uma estrada nova ao redor do Lago Ness, na Escócia, com árvores sendo cortadas para a obra. Ficou muito mais fácil de quem passava por ali observar as águas do lago. E não demorou muito para o primeiro relato aparecer. Um casal, os Spicer, contou uma história de deixar qualquer um de queixo caído. Eles disseram que viram uma criatura enorme, com um pescoço bem comprido, atravessando a estrada bem na frente do carro deles antes de mergulhar de volta na água. A notícia se espalhou como fogo. Os jornais da época adoraram a história e começaram a usar a palavra monstro em todas as capas. De repente, o mundo inteiro virou os olhos para aquele lago gelado e misterioso. Todos queriam saber o que será que estava escondido ali embaixo. Mas a história não parou por aí. No ano seguinte, em 1934, surgiu aquela que seria a imagem mais famosa do mundo sobre esse mistério, a famosa foto do cirurgião. Ela mostrava o que parecia ser um longo pescoço de uma criatura pré-histórica saindo das águas escuras do lago. O nome da foto é esse porque na época o médico Robert Wilson não queria que o seu nome fosse ligado a uma história de monstro. Então ele foi chamado apenas de O Cirurgião. Por décadas, essa imagem granulada em preto e branco foi a prova definitiva para milhões de pessoas. Cientistas de universidades famosas debateram o assunto. Expedições caríssimas foram montadas e o mistério só crescia. O Lago Ness se tornou o lugar mais vigiado do planeta. Mas o que ninguém imaginava é que por trás daquela foto existia um segredo guardado a 7 chaves. Um segredo que só seria revelado 60 anos depois, em 1994. E eu te garanto, a verdade por trás dessa foto é muito mais surpreendente e curiosa que qualquer lenda de dinossauro. Durante décadas, ninguém conseguiu provar nada, nenhuma evidência concreta, nenhum registro definitivo, apenas relatos. Imagens duvidosas e um mistério cada vez maior. O tempo passou e mesmo com toda a tecnologia avançando, radares, câmeras subaquáticas, expedições modernas, nada, absolutamente nada que comprovasse a existência de uma criatura nas águas do Lago Ness. Mas então, em 1994, algo inesperado aconteceu. Um homem chamado Chris Sperling decidiu contar a verdade. E foi aí que uma das maiores lendas da história começou a desmoronar. Ele revelou que a famosa foto do cirurgião, lembra aquela foto que a gente falou? Não passava de uma encenação. Tudo havia sido cuidadosamente planejado anos antes. A imagem que enganou o mundo inteiro era na verdade um modelo em miniatura. Um pequeno objeto montado sobre um brinquedo e fotografado em ângulo perfeito para parecer algo gigantesco. E o mais impressionante é que isso funcionou. Durante décadas, milhões de pessoas acreditaram estar vendo um monstro pré-histórico, quando na realidade estavam olhando para uma ilusão. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais intrigante. Se a foto era falsa, o que dizer de todos os relatos? Será que todas aquelas pessoas estavam mentindo? Ou existe algo no Lago Ness que ainda não conseguimos explicar? Mas afinal, se não era um monstro, o que as pessoas realmente estavam vendo? A resposta pode ser muito simples e ao mesmo tempo muito mais curiosa do que parece. O Lago Ness é um lago profundo, escuro e com características únicas. Suas águas são ricas em turfa, um tipo de material orgânico que escurece a água e reduz drasticamente a sua visibilidade. Ou seja, o que acontece abaixo da superfície muitas vezes
não pode ser visto com clareza. Além disso, troncos de árvores podem ficar submersos por muito tempo, e como o acúmulo de gases, esses troncos podem subir repentinamente à superfície, criando a ilusão de algo vivo se movendo na água. Ondas também podem enganar. Em certas condições, o vento e o formato do lago criam movimentos incomuns, que vistos de longe podem facilmente parecer um corpo de um animal gigante se deslocando, e não para por aí. Alguns especialistas acreditam que até animais comuns, como grandes peixes ou focas, podem ter sido confundidos com algo muito maior, principalmente em momentos rápidos, onde o cérebro humano tenta completar o que não consegue ver com clareza. E é aí que entra um detalhe importante: nem sempre vemos o que realmente está ali. Às vezes vemos aquilo que esperamos ver. Mas existe uma teoria que sempre volta à tona, a de que o suposto monstro do Lago Ness seria, na verdade, um sobrevivente da pré-história, um tipo de réptil marinho conhecido como plesiosauro, uma criatura com um corpo grande, nadadeiras e um pescoço longo, muito parecido com o que foi descrito nos relatos. À primeira vista, pode até parecer convincente, mas quando olhamos com mais atenção, essa ideia começa a desmoronar. Primeiro, estes animais, segundo os cientistas, viveram há mais de 60 milhões de anos e foram extintos junto com os dinossauros. Além disso, para uma espécie sobreviver por tanto tempo, seria necessário existir uma população inteira, e não apenas um único indivíduo escondido em um lago. Aí surge outro problema: o Lago Ness não teria recursos suficientes para sustentar vários animais desse porte, nem espaço ecológico adequado para isso, sem contar que, até hoje, nunca foi encontrado nenhum fóssil recente, nenhum vestígio biológico, nenhuma prova concreta da existência de algo assim. E quando a ciência entra em cena, as chances de um dinossauro escondido simplesmente deixam de fazer sentido. No fim das contas, tudo indica que o famoso monstro do Lago Ness é, na verdade, uma combinação de erros de interpretação, ilusões naturais e uma boa dose de imaginação humana. Uma história que começou com um simples relato, ganhou força como uma imagem manipulada e acabou se transformando em uma das maiores lendas da história. Mas talvez o mais interessante de tudo isso não seja a existência de um monstro, e sim a forma como nós, seres humanos, somos fascinados pelo desconhecido, porque no fundo todos nós queremos acreditar que ainda existem mistérios esperando para serem descobertos, e talvez seja exatamente isso que mantém histórias como essas vivas até hoje. Mas agora quero saber de você, depois de tudo isso, você acha que estamos diante de um grande mito? Ou existe algo no Lago Ness que a gente ainda não conseguiu explicar? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta de descobrir a verdade por trás dos mistérios, já segue o canal, porque aqui a gente vive exatamente entre mitos e fatos.